Meus amigos, pode até ter coisa mais legal que o futebol. O problema é que eu acho que ainda não inventaram essa coisa. Então, por enquanto, a coisa mais legal do planeta segue sendo o futebol. E talvez a mais surpreendente também. Melhor do que muito roteirista de Hollywood. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? O Bruno Formiga na área, nada mais, convidando você se quiser se inscreve, dá um like, um comentáriozinho maroto, se quiser deixar lá um ódio, beleza, deixar um dislike aí também, não tem problema, compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp, ou então naquele grupo da família maroto, né, naquele Telegram cheio de fake news, colocar um vídeo minimamente responsável, né, ou então não quiser fazer nada, tá suave. Seguinte, vamos falar de heróis e de roteiros no futebol, porque eu acho que essa semana nós tivemos a construção de um e a validação, o reforço de outro. Porque nas classificações de Fluminense na Libertadores e Corinthians na Sul-Americana, dois personagens são bastante emblemáticos. Tem muitas histórias para se contar na classificação do Corinthians diante do Red Bull. Tinha meio que a classificação na mão, né? Já tinha levado uma vantagem e tal, começa na frente, toma uma virada, vai para os pênaltis. Tem muitos personagens interessantes nessa classificação, não só o Hugo Souza, que será tema deste vídeo aqui, mas o Garro seria um personagem, o André Ramalho seria um personagem, o Bidu seria um personagem. Tem muitas figuras nesse Corinthians que vai tentando se recuperar e se equilibrar na temporada. E no lado do Fluminense também tem ótimas histórias. O Mano Menezes, que chegou para salvar o Fluminense do rebaixamento, está colocando o time nas quartas de final, fazendo um trabalho de estancar uma sangria, de tentar gerir uma crise ali com outro método de futebol. E aí eu acho que o Fluminense, eu entendo, e algumas pessoas entendem, que talvez não se devesse demitir o Diniz. Beleza. Mas já que demitiu, tinha que ir atrás de alguém com um perfil diferente de futebol para acabar com aquela hemorragia ali de um outro jeito. E o Fluminense, acho que nesse ponto, se era para trocar, foi atrás de um outro treinador. Então o Mano é um personagem, o André, que desde que voltou ao time, a equipe é outra coisa. O Ganso, melhor jogador em campo, assim, uma atuação sublime. E nesse ano tão conturbado do Fluminense, talvez a figura que foi mais regular ao longo do ano, mas para mim o grande personagem é o Thiago Silva. Poder, liderança, qualidade, gol decisivo ou gol importante, postura de capitão e uma grande história de amor que ele segue escrevendo com o Fluminense. Um retorno que era muito esperado e que deu resultado quase imediato. Então o foco desse vídeo aqui é Hugo Souza e Thiago Silva, assim, a importância da idolatria, da construção de heróis e de você ter a quem seguir, né? É um negócio meio quase... É muito humano você precisar de uma referência, você precisar de um ídolo, você precisar de alguém para admirar ou para te mostrar um norte, ou precisar de um herói, né? A mitologia está cheia de heróis aí, e a humanidade necessita dessas figuras, e a gente busca isso, inclusive, em pessoas reais. E o futebol é um grande construtor de heróis, e acho que essa classificação do Fluminense tem no Thiago Silva uma grande figura, e a classificação do Corinthians, obviamente, tem no Hugo Souza outra grande figura. Hugo Souza, desde que chegou, e ele está aí passando da casa de 10 jogos, ele foi praticamente o melhor jogador do Corinthians em todos os jogos. E com defesas, assim, muito impactantes, plasticamente muito bonitas e muito importantes. Se você pegar a média, e aí eu fui no SofaScore pegar a média de defesas por jogo do Hugo desde que ele chegou, contando todas as competições que ele participou, ele tem, em média, 4 defesas importantes por jogo. E aqui eu não estou nem contando o roteiro épico da decisão por pênaltis, dele defender 3 penalidades em sequência, sendo que 2 dessas penalidades eram o que a gente chama de match point, né? Era o pênalti para acabar o jogo. O Red Bull teve na mão 2 vezes o pênalti para acabar o jogo. Era fazer e classificar. E o Hugo Souza salvou.
salvou de novo e depois consagrou a classificação. Com 3 defesas, assim, muito difíceis. Uma delas, a bola é na bochecha da rede. Ele pega uma bola que é uma defesa de pênalti improvável até. É uma defesaça de pênalti, fora outras tantas que ele fez ao longo do jogo. E eu disse isso no Diplac e repito aqui. Para mim, olhando só disputas de pênalti, o Hugo Souza teve uma das 3 grandes atuações de goleiro no século no futebol brasileiro. Você vai pegar algumas aí bem importantes, né? Assim, por exemplo, o Marcos teve em 2001 uma atuação fantástica nas quartas de final contra o Cruzeiro, se eu não me engano, e defendendo 3 penalidades. Você vai ter o Martin Silva no Vasco também recentemente, o próprio Gatito no Botafogo, salvo engano, em 2017. Então, assim, você tem algumas grandes atuações. Você tem o Vitor pegando um pênalti na Libertadores pelo Galo, mas com a bola rolando, ainda não estava na decisão por pênaltis, né? O pé esquerdo eternizado do Vitor naquela Libertadores épica que o Galo terminou contra o Diego Souza na Libertadores 2012 e tal. Caso o Corinthians seja campeão da Sul-Americana, essa atuação do Hugo Souza vai ser muito lembrada. Então, o que a gente viu é um capítulo que pode ser revisitado lá na frente e vai ser o capítulo meio que a pedra fundamental do nascimento de um ídolo. Pode ser que a gente tenha visto o primeiro capítulo de uma grande saga, de uma grande história. O Hugo só tem 25 anos. Ele pode ficar 7, 8, 9, 10 anos no Corinthians, não dá para saber. E pode não funcionar também. Mas neste momento é um casamento que deu muito certo. Porque o Corinthians precisava de uma referência no gol ou de uma esperança no gol. E o Hugo Souza precisava de um lugar para renascer. Porque, lembrando, o Hugo ele era um goleiro já muito promissor na base do Flamengo. Ele sobe em 2020 e ele vai tendo oportunidades quando o normal era nem ter, né? Porque outras figuras do Flamengo não foram funcionando e tal, e foi caindo no colo dele. A gente está falando de um início de pandemia também, de um momento super conturbado para todo mundo. O Hugo Souza foi ganhando chance, foi tendo um início muito bom, mas também teve falhas, né? Teve problemas, principalmente o jogo contra o São Paulo na Copa do Brasil. O Flamengo acaba eliminado ali com uma falha muito gritante dele. Ele volta a falhar em outros jogos, mas na reta final no ano seguinte ele volta aí bem e fica naquela oscilação. Ele é o goleiro mais jovem da história do Flamengo a ser campeão brasileiro, né? Isso é importante, ele sob o comando do Rogério Ceni. E aí, entre 20 e 22, ele tem muitos altos e baixos, né? E os baixos gerando muita crítica, até desproporcional, uma avalanche de crítica, de comentários que eram muito depreciativos. A pressão só vai aumentando quando chega o Santos também no Flamengo de 22. Acho que o Flamengo estanca um problema ali, claro, aquele time é vencedor, e aí o Hugo Souza é emprestado lá para o Chaves em Portugal, vai bem, mas não fica na Europa e volta, ainda pertencendo ao Flamengo. E é emprestado ao Corinthians num processo em que, assim, teoricamente, o Hugo nem estaria, né, no Corinthians, porque o Corinthians começa com o Cássio, vai para o Carlos Miguel, que era super referência, assim, cara, tá pedindo passagem, tem que ser ele, tem que jogar. O Carlos Miguel resolve ir embora. E o Corinthians vai na emergência atrás de um goleiro e consegue o Hugo, que estava negociando com o Santos. E quase foi para o Santos. Então, para você ver como as histórias são escritas. E aí ele já é bancado pelo Ramon Dias, assim, de cara, chega para jogar. E já tem uma primeira grande atuação, né? Uma estreia fantástica. E agora eu acho que, se a gente fechar aí 10 episódios depois, você tem uma primeira temporada já muito impactante do goleiro, né? E que já está com saldo criado com esse torcedor. Mas, de novo, o Corinthians ainda tem muita coisa a disputar na temporada. Está vivo na Copa do Brasil, está vivo na Sul-Americana, mas segue numa luta ali, num monitoramento no Campeonato Brasileiro, que é importante. E, por enquanto, passa pelo Hugo. Os jogadores mais importantes do Corinthians no momento, o Hugo Souza, muita coisa, e o Garro, muita coisa. Aí você vai ter outras figuras muito importantes. O Ranieri já foi essa figura, ser um ídolo, né? Do mesmo jeito que a gente lembra, assim, óbvio, guardando as devidas proporções, a defesa do Cássio contra o Diego Souza é essa pedra fundamental.
A defesa de pênalti do Marcos, né, na Libertadores contra o Corinthians, a defesa no pênalti especificamente do Marcelinho, você tem ali o Nascimento. Trocando de assunto, mas ainda ficando em roteiros e grandes histórias, o Thiago Silva com o Fluminense é uma parada fantástica, né? Dá um documentário, uma história belíssima. O Fluminense, no ano passado, já fez um resgate maravilhoso, que foi a volta do Marcelo, e que terminou com título carioca, com o título da Libertadores, com ele fazendo gol, inclusive, né, no Flamengo, jogando bem a Libertadores e tal. E aí tem a volta do Thiago Silva, que para muitos era para ter voltado no ano passado, ficou um certo desgaste ali, porque o Thiago não voltou, o torcedor criou uma expectativa, mas o Thiago falou, cara, eu sempre deixei claro que eu ia cumprir o meu acordo com o Chelsea e tal, e é verdade. Então as pessoas criaram uma ansiedade muito baixa, uma troca de treinador, então assim, tem muita coisa envolvida no processo. Assim, para um cara com quase 40 anos. É erro zero. O Thiago Silva, ele basicamente não erra no jogo. Entrega para essa equipe é um negócio de maluco, né? Assim, um senso de liderança impressionante. Uma liderança tão bonita de ver que quando o Felipe Melo entra em campo, ele vai lá e dá a abraçadeira para o Felipe Melo, entendendo que, cara, eu posso ser enorme na história do futebol e esse clube pode ter por mim uma admiração muito grande. Mas você estava aqui primeiro, você conquistou essa liderança primeiro que eu e tal. Então, assim, é de uma qualidade, de uma capacidade, inclusive para construir jogo, para chegar na frente, né? Fez gol contra o Grêmio na Libertadores, bateu o pênalti num momento importante, né? Porque o Ganso tinha perdido a cobrança dele e tal. E você vê assim, a reação do Thiago, que já ganhou basicamente tudo no futebol, como ele está vidrado em funcionar, em fazer acontecer esse Fluminense. Que, assim, pode não ter uma temporada maravilhosa, e não tem, mas é o atual campeão da Libertadores e está nas quartas de final contra o Atlético. Um jogo jogado, assim, não tem, para mim, um favorito claro. E pode, por exemplo, o Fluminense estar na semifinal da Libertadores. E, cara, se você está numa semifinal de Libertadores, você está disputando o título claramente, né? Porque você está, na prática, 3 jogos da taça. Lembrando que a final é um jogo único. Então, o Thiago Silva pode, por que não, ser campeão da Libertadores no ano do seu retorno. E o Fluminense ser bicampeão da Libertadores, pode acontecer. E o Thiago, que já foi campeão da Liga dos Campeões e tal, então, assim, ele meio que sente uma dívida, né, com o Fluminense, porque ele perdeu uma final de Libertadores muito traumática, depois foi embora, fazer a carreira fora na Europa, e está de volta num roteiro de novo, assim, de muita gratidão, de muito respeito ao clube. Ele saiu respeitando muito o Fluminense e voltou respeitando muito o Fluminense. Então é uma história magnífica, né? Magnífica. E, de novo, que roteiros espetaculares o tal do futebol escreve para a gente, né? Viva esses heróis que, assim, nunca vão parar de ser construídos, né? Todo ano, toda temporada, o legal é que a gente vai ter mais e mais e mais e mais roteiros assim. Mas esses dois em específico são fantásticos.